Não tem mais o Caio. Eu fui lá, coisa para me ver. Eu cheguei lá, eu cheguei, ele estava com rapaz. Então vamos rezar, iniciando nosso semestre, apesar de que nós acabamos de sair da missa, mas rezar não quer demais. Só Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós, reinai-nos agora para sempre. Nossa Senhora da Badia, Rogai por todos Santo nós. Antônio, Rogai por todos nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a aula não vai ser transmitida. Como nós não temos internet, apelamos para a gravação. Estou aqui gravando o vídeo e depois a gente edita e posta lá no grupo para os senhores, tá bom? É o que temos. Então, para aqueles que não me conhecem, é de bom a gente se apresentar, né? Os que não me conhecem, aos que me conhecem da turma de liturgia do semestre passado, do ano passado e do semestre passado, eu sou o Lucas, sou seminarista do 2º ano de teologia, pertenço à Diocese de Paracatu, não é a Diocese de Patos de Minas, mas pertenço à Diocese de Paracatu, aqui do lado. Aqui nós somos 4 dioceses que estudamos no Seminário Maior Dom José André Coelho. Diocese de Paracatu, Diocese de Patos de Minas, Diocese de Januária e Diocese de Parintins, no Amazonas. Então, nós somos 4 dioceses aqui e eu pertenço à Diocese de Paracatu. Eu tenho 26 anos, como disse ao senhor, estou no meu 2º ano de teologia, o meu 3º semestre. E me foi incumbida a missão de lecionar para os senhores Introdução ao Direito Canônico. Então, é legislação. Eu pensei o seguinte, falei assim, perguntei ao Padre Antônio, ao Padre Bruno, o que eles me indicavam para eu poder lecionar, porque uma coisa é para nós, que entra nas minúcias das coisas, dos cânones e tudo mais. Outra coisa é para os leigos, para os senhores, que é mais geral, mais por cima, porque nós não temos 50 horas semestrais como nós temos na teologia propriamente dita. E aí eu pensei, se eu fosse esses alunos da teologia para leigos, o que eu esperaria de um professor, que um professor fizesse para mim poder entender direito canônico? Eu pensei, e aí eu cheguei à conclusão de que a melhor forma, já que é uma introdução ao direito canônico, é nós conhecermos o livro. Um livro muito pequeno. Um bate-perto. Isso mesmo. Quase nada, Muito pequenininho, 20 páginas apenas. Mas como que nós vamos ver em 13 aulas, 13 aulas, se eu não me engano. Só que o livro da aula, vira ele. Só assim, viram o livro. Como que nós vamos ver nessas poucas aulas tudo isso? E eu cheguei à conclusão de que nós iríamos passar por cima, porque apesar de ser um único livro, ele é dividido em 7. Tem 7 livros aqui dentro. E aí nós, de acordo com o que formos passeando pelo livro, como uma introdução ao livro, surgindo dúvidas, a gente vai tentando responder. Óbvio, Lucas não vai conseguir lembrar, porque nenhum canonista experientíssimo consegue responder isso aqui com tudo na cabeça. Qual é o direito canônico? É uma disciplina que a gente faz para a gente saber consultar. Se eu tenho dúvidas, eu sei aonde eu vou, eu sei o que eu procuro. Se eu tenho dúvidas, por exemplo, no Sacramento da Eucaristia, eu vou lá na parte do Sacramento da Eucaristia, vou pesquisar, ler o que os cânones estão dizendo acerca disso.
Então, basicamente, esse foi o que eu pensei em trabalhar com os senhores. Uma introdução ao livro propriamente dito. Então, os senhores vão entender como o livro é dividido, entender as subdivisões deles, o que cada livro trata, já que são 7 livros aqui dentro, o que cada livro trata. E assim nós vamos aos poucos. Surgiu dúvida, e claro, vão surgir dúvidas em assuntos que são mais pertinentes à nossa curiosidade. Por exemplo, nulidade matrimonial. Eu tenho certeza que vão surgir dúvidas aqui. Onde é que é amparado o casal que quer passar pelo processo de nulidade? É no direito canônico. Onde é que tem uma legislação que diz que a missa tem que ser com vinho, e se for sem vinho, ela é inválida? É o direito canônico. Aqui também nós vamos descobrir que há coisas que são ilícitas e coisas que são inválidas. Então há coisas que, por exemplo, você rezar a missa sem o vinho é inválida a missa. Por exemplo, você rezar com cachaça invalida o sacramento, não se torna sangue de Cristo, a missa é inválida. Mas, por exemplo, o padre esqueceu de falar alguma coisinha ali na oração eucarística, isso é ilícito, não é inválido, entenderam? E por aí nós vamos caminhando nisso. Para isso eu preparei um resumo do resumo para os senhores, que foi essa, digamos, apostila, se a gente pode assim dizer, que eu encaminhei aos senhores do Código de Direito Canônico. E vamos tentar ao menos hoje termos essa introdução, observarmos o que nós vamos tratar com esse livro. Está no grupo. Está no grupo. Eu mandei 3 apostilas. Foram 3? 3 apostilas. 4 apostilas no grupo. Então aí. Então. Pois bem, eu acho que de início era isso. Alguma dúvida até então? Para os senhores, fica tranquilo essa metodologia. Outro ponto importante, né? Prova, né? Ninguém está lembrando de falar da prova, né? Mas, bom, não uma prova, mas uma espécie de ciência do aprendizado. Eu não sou carrasco, como eu fui em liturgia, serei aqui com os senhores. Você mudou. Eu fui carrasco em liturgia? Não, foi não. Não fui, não. Não foi. Não fui, Não Maria foi. de Deus. Eu tenho uma defensora aqui, ó. Foi não, tadinho. Não fui. Não eu foi. passei um trabalho e uma prova. Uma prova que era um questionário de marcar mesmo um formulário Google. Mas eu estou ainda pensando se eu passo 2 questionários ou se eu passo apenas um. Vamos ver. Mas não é nada. Não alcancei. Se não alcançar a média, a gente faz de tudo para poder salvar as almas. É o último cânone do direito canônico, é isso. Tudo é para o bem e salvação das almas. Então, eu vou aplicar essa normativa da igreja aqui. Na nossa não é possível, né? Tá joia? Mas eu entro em contato, falo com os senhores o quanto antes, como que vai ser. Nossa, mas nada demais. Umas 5 perguntinhas, né, dona Magia? De marcar lá e tá ótimo. Marcar certinho, né? Marcar certinho, Bonitinho. sem nenhuma pegadinha. Isso. Pois bem, Código de Direito Canônico. Fernando, eu te contei que o William casou? Contou. Jesus amado. Ou CIC não é catecismo da Igreja Católica, é Codex Iuris Canonici, em latim, como está aí na capa da apostila dos senhores. Codex Iuris Canonici. E nós temos em português essa tradução, que é Código de Direito Canônico. O que é o Código de Direito Canônico? Em uma simples frase, ele é o ordenamento jurídico da Igreja. A Igreja, para além de ser, como que a gente poderia definir? O povo de Deus, ela também é uma instituição.
onde nós temos contas bancárias, onde nós temos bens materiais, onde nós temos instituições religiosas, como temos colégios, temos hospitais. A igreja, para além de sendo o povo de Deus, ela também é uma instituição jurídica. Ela é uma instituição jurídica. Então, por assim ser, ela precisa da sua normativa, tanto para trabalhar a parte bancária, mas também para trabalhar a parte da conduta, também da conduta dos leigos. O que é de se esperar de um leigo? O que é de se esperar de um clérigo? Clérigos são padres. Qualquer dúvida, os senhores podem me interromper. Clérigos, padres, bispos, diáconos. Clérigos pertencem ao clero. Então, é preciso ter essa normativa, porque se um padre não está correspondendo ao seu ministério, ele precisa, mesmo dentro da caridade da igreja, ser advertido, para depois ser punido. Não houve, ele quer continuar naquele erro, quer continuar, enfim, aí nós partimos para medidas extremas, como por exemplo, que nós temos a redução ao estado laical, que é a pena máxima, né? E também temos a excomunhão, né? Redução. Diácono também é clérigo. Redução o quê? Ao estado laical. Um padre ou um bispo ou um diácono voltar a ser leigo, reduzir ao estado leigo. Isso é possível acontecer. E aí nós vamos descobrir como que é que isso é possível. É possível por uma via que nós chamamos de graciosa e por uma via que nós temos como nada graciosa. O que é essa via graciosa? Já estou indo lá no meio do livro, mas por quê? Via graciosa. Vamos pegar um exemplo bem claro. O Lucas às vezes assim é meio desbocado, ele é meio muito claro às vezes com os exemplos, né? Quase nunca. Mas enfim, vamos para um assunto que ultimamente tem acontecido na igreja: pedofilia. Teve um caso de pedofilia entre um padre e uma criança. Um padre, digamos, estuprou uma criança. Triste, mas são realidades que podem acontecer. Quando isso acontece, o padre é afastado, advertido, punido, isso da cadeia. Mas para além disso também tem um processo canônico a se cumprir. E aí, outro exemplo: o padre teve um filho. Estou indo só para exemplos drásticos, né? O padre teve um filho. O bispo tem ciência. O bispo chama, fala: olha, padre, o senhor teve um filho, não há mais como permanecer no sacerdócio. É uma criança, o senhor tem que cuidar. Não quero deixar de ser padre. Aí aí parte para a via nada graciosa, porque aí o bispo, junto com o chanceler, enfim, e quem é de direito, vai entrar com um processo na Santa Sé para poder reduzir aquele padre ao estado laical por via, digamos assim, quase que dolosa, né? Judicial mesmo. Mas quando o padre chega e fala assim: olha, senhor bispo, eu tive um deslize, tive uma criança, tive um filho, e aí agora estou aqui me apresentando ao senhor e eu quero dispensa, quero redução ao estado laical. Não tem como eu continuar a ser padre. Entenderam a diferença? Aquele padre, por exemplo, que saiu da igreja do Rosário e virou até vereador, então ele pediu uma dispensa. Não sei quem é. Ezequiel. Padre Ezequiel, não sei dizer, né? Porque eu cheguei aqui ano passado, aí eu ainda sou meio por fora dos acontecimentos, mas enfim, é provável que com certeza pediu. Na verdade, ele é leigo. Aí aconteceu a redução ao estado laical. Lucas, se tiver uma excomunhão, ele pode ser leigo? Oi? Se tiver uma excomunhão, ele pode ser leigo? Leigo? Uma excomunhão para um leigo? Não. Se o padre for excomungado, ele pode ser leigo? Ele pode viver na igreja
novamente? Excomunhão, não. Se chegou ao ponto, se vocês quiserem abrir a janela, gente. Se chegou ao ponto da excomunhão, significa que está fora da comunhão. Seja clérigo, seja o que for. Não tem comunhão com a igreja. E aí, mais para frente nós vamos ver o que significa a excomunhão, mas ela nada mais é do que e a excomunhão pode ser revertida, ela pode cair, desde que o indivíduo se arrependa. Então, o que é a excomunhão? A excomunhão é uma pena muito dolorosa para que aquele indivíduo ponha a mão na consciência, repense aquele ato que ele fez e retorne à igreja. No primeiro exemplo que você deu, seria uma excomunhão? Não. A excomunhão, ela se trata... Pode viver como leigo? Pode. É só uma redução ao estado laical. É uma redução ao estado laical. Mas vive como leigo. Se ele for leigo, se for reduzido, o processo vier de Roma, e ele pode até casar. Não esse exemplo. Ah, tá. O exemplo Do pedófilo. do pedofilia. Leigo. Pode ser leigo. Pode ser leigo. Ele será leigo, será reduzido ao estado laical. E aí, mas vai ser preso, porque isso é cadeia. Tem tudo isso. Mas só que... Não, você quer saber se ele fica proibido de ir na igreja? Não, mas é isso que coloca. A excomunhão não pode, né? Não tem Mas ele pode ser tratado de Se ele o quê? Um pedófilo foi reduzido ao estado laical, cumpriu toda a sua pena na cadeia e quer voltar à igreja. Volta como leigo. Volta como leigo. Não, é porque assim, Nosso Senhor... Não tem justificativa, assim. Mas é meu pensamento. Não, sim, mas é porque aqui se trata de uma via de misericórdia. Nosso Senhor, até mesmo com quem foi mais pecador para aquele então, o que haveria de mais pecador naquele então, para aquele povo daquele então, do que uma mulher adúltera? Lembre, uma mulher naquela época, hoje, é difícil da mulher ter até o seu valor até hoje, e naquela época, numa sociedade totalmente patriarcal, o que a mulher valia? É doloroso dizer, mas nada. Então, assim, quando Nosso Senhor perdoa a adúltera, que gesto maior de misericórdia é esse? Se o coração está arrependido, Nosso Senhor é capaz de perdoar tudo e todos, até mesmo um assassino. Quando eu falo da virtude, é assim, eu não, sem conhecimento de causa, até pelo direito constitucional e etc. Eu não acredito que tenha uma situação em que uma pessoa seja proibida de entrar na igreja. Não, mesmo excomungado. É isso que eu estou dizendo assim, ele pode continuar, ele não comete esse ato de novo, ele vida de pecado, assim, é um exemplo drástico da pedofilia, porque eu acho que é o que mais nos arrepia, né? E eu espero que a gente nunca deixe de se arrepiar por uma causa Nunca, dessa, jamais. seja um padre ou qualquer outra pessoa, né? Escandaliza mais quando eu falo, já pela a misericórdia que a gente acredita E pela santidade que a gente projeta na figura. Isso escandaliza mais, né? Assim, porque fere o que de mais valioso a gente tem que a né? Isso. Mas eu digo assim, sendo ele padre ou não, porque a gente pode ter pessoas que cometeram os mesmos crimes e que estão entre nós e a gente não sabe. Então, não tem jeito de saber. Mas como leigo, eu acredito, como você está dizendo, ele volta, ele é um cidadão comum, né? Volta um cidadão comum. Da igreja. Mas eu acredito que ele não possa assumir, por exemplo, missões pastorais, alguma coisa assim, tem impedimento, não tem? Assim, tudo é muito delicado, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, uma pessoa que isso aconteceu, é praticamente impossível você confiar uma turma de catequese de crianças. Como? Sim, mas um pecado, porque só tem um pecado que não é imperdoável, né? De difamação do Espírito
Mas isso daí a gente tem que até entender o que significa pecar contra o Espírito Santo. É só isso, né? Nosso Senhor fala que o único pecado, isso é bíblico, Nosso Senhor fala que o único pecado que não tem perdão é pecar, blasfemar contra o Espírito Santo. Mas isso, blasfemar contra o Espírito Santo, é muito mais do que eu falar, eu odeio o Espírito Santo. Não é só isso. Há coisas muito mais profundas, e quem nos responde é Santo Tomás de Aquino. A gente pode até, não tinha pensado em trabalhar esse tópico, mas a gente pode até conversar sobre isso. Tá bom? Santo Agostinho era mais custoso. Santo Agostinho teve uma vida promíscua. Pois era mais custoso, ele estava no céu de boa. Gente, então o Código de Direito Canônico, ele é o ordenamento jurídico da Igreja Católica, I com maiúsculo e C com maiúsculo. E assim, o direito canônico, ele atua em 3 bases que nós chamamos de tríplice munus. Tríplice munus, já ouviram falar disso? Não. Quando nós somos batizados, nós somos ungidos com óleo do crisma, não é? A criança não é ungida com óleo do crisma na fronte? E o que é que a oração fala? Está sendo ungido, sacerdote, o que mais? Me diga, só dei a primeira pista. Sacerdote. Batizei minha mente um pouco prazo. Nem lembro. Profeta. Diácono. E rei. O que um sacerdote faz? O que um sacerdote faz? Para as almas, ele faz o quê? Santifica, salva. Então, a função do sacerdote é santificar. Primeiro mundos, santificar. O que um profeta faz? Ensina. Então, ensinar. Segundo mundos. E um rei? Ele governa. Ele impera, né? Ele bota ordem na casa. Aqui nós temos o tríplice munus de Cristo, chamado tríplice munus de Cristo, da missão salvífica de Cristo. Cristo, ele nos santifica, ele nos ensina e ele nos governa. Há quem diga que o mais importante, que engloba todos os outros dois, é o de santificar, porque tudo concorre para a salvação e santificação das almas. Então, eu ensino para santificar, eu governo para santificar. E assim o padre, ele tem essa, como Cristo, sendo persona Christi, ele tem essa função de santificar o seu povo, ensinar o seu povo e governar o seu povo. Mesma coisa o bispo. Então, é por isso que nós temos sempre que ter diante dos olhos, para que serve o direito canônico? O direito canônico, ele serve, se a gente fosse definir, justamente para isso, para santificar, para ensinar e para governar o povo de Deus. Tanto que aqui nós temos um livro só do que trata do tríplice munus de ensinar, outro do de governar. O de ensinar vem tratando como é que devem ser as escolas católicas, como devem ser os ensinos nos seminários. O de governar, falta um R, né? O de governar vai dizer como que é a hierarquia católica, o sumo pontífice, qual que é a função do sumo pontífice, como que ocorre um conclave, como que ocorre a eleição do sumo pontífice, como que ocorre com os bispos, a divisão, o sumo pontífice que divide o seu poder nas mãos dos bispos e os bispos que também dividem nas mãos dos párocos, os párocos que também passam aos agentes de pastoral.
Então, tudo isso vem aqui no mundo de governar. E o de santificar as almas. O de santificar o sacerdote, o povo de Deus, que tudo faz para a sua santificação. Perfeito? Então, aqui... Sim, o sacerdote ele é tanto sacerdote, o padre ele é sacerdote, ele é profeta, ele é rei. E nós também somos. Pelo nosso batismo, nós também somos. Nós também somos sacerdotes na função de santificar os nossos irmãos. Nós somos profetas na missão de levar a palavra de Deus a quem precisa. Na nossa casa. Na casa, no O pai, trabalho. a mãe, é o rei, o profeta e o sacerdote, o filho também. E o rei. Todos nós temos essa função. Seja, como eu falei, no batismo nós recebemos a unção com crisma, infundindo em nós esse tríplice munus aqui. Então, para que serve o direito canônico? Aqui eu coloquei 5 pontos na nossa apostila. Primeiro, para a estrutura e o funcionamento das dioceses e paróquias. Segundo, para a atuação de bispos, padres, diáconos e leigos. Terceiro, a administração dos sacramentos, como batismo, eucaristia, o matrimônio e tantos outros, porque o direito canônico trata de todos os sacramentos. Quantos são os sacramentos? Quais são os sacramentos? Batismo, eucaristia, crisma, casamento, ordem. E hoje não usa mais esse termo, usa-se unção dos enfermos. Então, quais são os sacramentos da iniciação cristã? Batismo, eucaristia e crisma, os 3 sacramentos da iniciação cristã. Podia falar assim, mas e a confissão? A confissão é o seguinte: nós no Brasil temos a grande mentalidade ainda, coisa que a Itália está anos-luz de nós, de associar a confissão à comunhão. Mas a confissão não é só para isso. Eu não confesso só para comungar, não. Mas aqui no Brasil nós ainda temos muito essa mentalidade. Na Itália, as crianças confessam desde antes de entrar na catequese. Desde antes. Não se confessam para comungar. Tanto que, quando uma criança vai receber a primeira comunhão e ela já passou dos 7 anos e ela recebe o batismo, digamos naquele dia ou perto daquele dia, ela nem confessa. O batismo apaga todo e qualquer pecado. Todo. E deixa uma marca indelével. Uma marca eterna, que nada pode apagar. Entendeu? Inclusive, voltando lá atrás do que nós estávamos conversando, um padre. Uma ordenação deixa uma marca indelével na pessoa. E vocês podiam falar assim: ah, Lucas, mas você disse que o padre pode ser reduzido a estado laical? Sim, mas padre sempre padre. Numa ocasião extrema, mesmo ele sendo reduzido a estado laical, avião está caindo, tem ele lá, ele tem o poder de absolver, mesmo sendo reduzido a estado laical. Entenderam? A marca indelével, a crisma nos deixa uma marca indelével também. Mas tem qualquer pessoa, não? No batismo, por exemplo, até um leigo pode fazer isso. Não, eu estou tratando aqui da confissão. Estou tratando aqui da confissão e da unção. Mesmo um padre que foi reduzido a estado laical, ele, numa situação assim extrema como essa, de vida ou morte, que a vida está passando assim num instante, ele tem o poder de absolver e ele tem o poder de dar unção. Até no excomunhão. A excomunhão já é outra coisa. Aí a gente já entraria muito no sacramento da reconciliação, levantar a excomunhão. Uma excomunhão, ela só é decretada pelo sumo pontífice. Ela só é levantada pelo sumo pontífice. Só ele pode abaixar. E tem excomunhões que nós chamamos de excomunhão. Meu Deus do céu, como que é a palavra em latim? Não me recordo agora, mas que chama-se excomunhão automática. Como assim, Lucas? Por exemplo, eu pegar a Eucaristia e eu pisotear ela aqui. Isso é excomunhão automática.
Essa excomunhão automática. Não precisa nem do processo. Eu agredi o Romano Pontífice. Tudo isso vem tratando aqui do direito canônico. É excomunhão automática. Hoje não usa muito esse xingamento, mas quando eu era criança e adolescente, excomungado era uma palavra que a gente usava. Era um... E ofender alguém era uma palavra Ser excomungado. Do que é? Excomungados. Depois que eu tenho consciência disso, eu falo, gente, realmente a gente tinha razão de ofender. É muito ruim. No caso aí, isso pode proibir um leigo de receber a Eucaristia, se tem algum motivo que possa estar levando a isso? Seria... Bom, há quem diga que não se nega a Eucaristia, né? A ninguém. Mas só que tem pecados públicos que não tem como. Quando o pecado é público, por exemplo, mas aí a gente sempre tenta ser o quê? Misericordioso com a pessoa e ser amigável. Então, por exemplo, eu vivo uma segunda união e apesar de que esse tem sido um tema muito delicado, porque o Papa Francisco, num documento que ele publicou, deu margens mais ou menos à comunhão em segundas uniões, mas só que não ficou muito claro. Até hoje nós não temos clareza de como proceder. E quando chega uma coisa assim, o que a gente faz? Vai ao bispo. Porque não... Então assim, mas vamos... Diga, por um instante, vamos fingir que não teve esse documento do Papa Francisco. Então tem um casal de segunda união que está ínico, está comungando, né? Segunda união, sabemos que não pode, etc e tal. O que a gente deve fazer? Chamar na caridade, conversar, olha, não te é permitido, né? É muito feio você a pessoa chegar e eu acho humilhante. E a gente, não, você não pode não. É humilhante. E quem garante que você não perdeu o seu irmão com um ato desse? De humilhação tão pública. Um maçom não pode. Aí nós temos toda a questão da maçonaria. Mas como é que Não pode filmar essa comunhão? O padre Rui uma vez Mas eu já vi uma foto que não acredito. Pois é. O padre Rui comentou. Deixa abaixo. Mas um maçom, ele não pode ter ligação com a igreja, né? E vem toda uma série de coisas. E nós sabemos, nossa cidade de Patos de Minas, a maçonaria é muito forte. João Pinheiro é muito forte. Paracatu é mais ou menos. Vazante, muito forte. O padre Rui, quando meu pai era ministro, ele falou: você dá a ordem, mas depois, em particular, você conversa com ele, vai na casa dele, sabe quem é, e conversa com ele lá. E realmente, o cara está lá na fila. É muito vergonhoso. É o que eu estou te falando. Quem não garante que você não vai perder o seu irmão ali para sempre? São situações muito delicadas e que, para além de nós sermos tão rígidos, e para além de nós sermos tão rígidos às vezes com as coisas, a gente pode cair num legalismo muito forte. E aí vem outro ponto importante de eu falar com os senhores. O direito canônico, ele não serve para a gente ser legalista. Pelo contrário, a justiça sempre anda de mãos dadas com a misericórdia. E aqui eu cito um exemplo, que é fruto do Papa Bento XVI e o Papa Francisco pôs em prática. Nós chegamos numa era na igreja onde foram enormes os escândalos de pedofilia, de abusos sexuais, de abusos espirituais, e que os bispos sabiam. E o que faziam? Vista grossa. Nada, vista grossa. Deixava baixo. Deixava baixo.
E nós chegamos a situações muito drásticas, como por exemplo o Chile, os Estados Unidos, os escândalos. Se os senhores não sabem, pesquisem. São feridas da igreja, mas são feridas que nós devemos ter conhecimento. Nós devemos ter conhecimento. A própria Alemanha. Então, o que aconteceu? O Papa Bento XVI, vendo toda essa problemática, e aí eu creio que muita renúncia dele foi também por isso que ele falou assim: eu não tenho forças para pôr isso em prática. Então eu vou ficar aqui como um fantoche para os outros poderem, né? Enfim, pensamento dele. E aí o Papa Bento começou a formular uma alteração no direito canônico. E aí nós temos essa alteração hoje aqui, que é justamente no livro das punições. No livro das punições do direito canônico. Para mim ser bem exato, é o livro sexto. O livro sexto, que é das sanções na igreja. E aí o Papa Francisco, que foi quem redigiu o documento todo, vem dizendo que aquele bispo que omite e que não leva à correção aquele padre, aquele clérigo ou aquele catequista, ele é tão culpado quanto. Tão culpado quanto. Então, o bispo fez vista grossa com um padre que roubava a paróquia. Tão culpado quanto. Vai receber a pena tal como a do padre ou maior. Então, assim, acaba com a vida da pessoa. A pessoa, na verdade, a pessoa mesma acaba com a sua vida, né? Porque seria uma prevaricação, seria uma omissão da minha autoridade. E uma omissão para com um bem muito maior, que é o restante das almas. Então, assim, se o bispo não faz nada, ele é prejudicado por isso. Coisa que não se tinha antes. A culpa era só de quem cometia os erros. O bispo podia estar assim, mas nada acontecia. Agora não é mais assim. Então, o episcopado inteiro amarrou a mula, afrouxou o cinto para não deixar a calça cair, porque é duro. Agora é dura as sanções da igreja quanto a isso. Tá bom? Então, outro ponto, o funcionamento que o direito canônico serve, o funcionamento dos tribunais eclesiásticos, como nas causas de nulidade matrimonial. E mais um outro ponto, a vida religiosa, as associações de fiéis e os bens materiais da igreja. Porque a igreja, ela não é composta, isso nós vimos em liturgia, apenas por padres. Nós também temos os frades franciscanos, temos a vida religiosa contemplativa, os monges, as monjas. Então, assim, tudo faz parte da igreja. Essas comunidades de vida que nós temos hoje em dia, Shalom, fazem parte da igreja. Então, assim, para a gente poder entender que o direito canônico ele não é somente para padre, bispo, diácono e para o papa, não. Todos nós temos nossa parcela aqui de importância no direito canônico. Então, meus queridos, só para nós terminarmos aqui, porque já está quase terminando a aula, a trajetória do direito canônico. O primeiro direito canônico que nós tivemos. E outra coisa que eu queria falar para os senhores. Este direito canônico aqui, ele é aplicado nas igrejas latinas. Nas igrejas latinas. Né? Como assim, Lucas? Nas igrejas que não são ortodoxas. Né? Porque nós temos aquelas que nós chamamos de igrejas suiures. Suiures significam que elas têm o seu próprio direito, né? Então elas têm um direito canônico próprio, por exemplo, o rito maronita, o greco melquita, eu acho que são mais de 20 igrejas que têm comunhão com o Romano Pontífice, têm comunhão com a igreja romana, reconhecem o Papa Leão como Papa, né? Mas só que não fazem parte do rito latino, que é esse nosso rito, a missa que nós temos. Tem ritos próprios, ritos orientais próprios, são as igrejas orientais. E o que o chamado Código de Direito Canônico deles chama Tchechel.
Isso tudo está aí na apostila dos senhores. Chama Tchatchel. Porque eu acho muito enfadonho sentar e ficar lendo. Eu detesto, né? Então eu não vou fazer isso com os senhores, não. Então, assim, mas está tudo aqui explicadinho na apostila. Então chama-se Tchatchel. O Tchatchel é justamente o Código de Direito Canônico dessas igrejas suiures, dessas igrejas orientais. Mas enfim, voltando ao nosso rito romano, né, a nossa igreja romana. O Código de Direito Canônico, o primeiro que nós tivemos, foi do ano de 1917. Primeiro Código de Direito Canônico que nós tínhamos. Acho que ele chamava, acho que era Pio Beneditino, se eu não me engano. Deixa eu até pesquisar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Pio Beneditino. Nossa, mas muito tempo. Muito tempo. Olha para vocês verem a trajetória da igreja. Então não se tinha um compilado, um livro que tivesse em todas as normativas, né? O primeiro livro que nós tivemos do Código de Direito Canônico foi de 1917. Só que os senhores se lembram que nós tivemos algo muito importante e que mudou a visão de igreja, mudou o proceder da igreja em muitos modos, em muitas formas. O que foi que aconteceu? Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II, iniciado por qual Papa? João 23. Foi quem iniciou o concílio. João 23 iniciou o concílio, né, o Papa Bom. Iniciou o concílio para dar um adornamento na igreja. Sabemos que ele morreu. E logo um outro Romano Pontífice foi nomeado. Quem? Paulo VI. Paulo VI, né? E aí Paulo VI foi quem deu continuidade ao Concílio Vaticano II e finalizou ele tudo. Lembrem-se, antes do Concílio Vaticano II tivemos o Concílio Vaticano I, mas só que todo aquele contexto de guerra, né, Primeira Guerra Mundial, o concílio não teve como ir à frente, encerrou. Aí o Papa João 23 veio, todo mundo esperava que ele desse continuidade ao Concílio Vaticano I, mas o que ele fez? Um novo concílio. Falou, não, deixa o Concílio Vaticano I quieto, vamos fazer um novo. A grande chave do Concílio Vaticano I é a infalibilidade papal, né? O Papa, quando ele fala ex cátedra, acabou, não se tem volta. Então, quando o Papa falou que mulheres não seriam ordenadas padres, o Papa João Paulo II falou isso ex cátedra, porque eu vou falar ex cátedra, tem todo um formulário. Acabou, não se pode, tá bom? E isso aconteceu. Só um exemplo. Ex cátedra. Ex cátedra. Deixa eu ver se meu latim tá bom. Eu acho que é assim. Com TH. Então, isso aconteceu. Aí, bem, tivemos, né, o Concílio Vaticano II. Primeiro documento do Concílio Vaticano II foi Sacrosanto Concílio. Isso vocês vão ver em liturgia. Aos que viram, né, enfim. O concílio, o primeiro documento foi a Sacrosanto Concílio. E o último documento do concílio, adivinham qual foi? O Código de Direito Canônico, 1983, por João Paulo II. Então, Lucas, mas você disse que o Código passou por uma reforma no livro 6 das Sanções. Sim, mas continua sendo o Código de São João Paulo II. Foi o código que ele publicou, tal como o Catecismo. Oi? Quem formulou isso aí? Quem que formulou? Os cardeais. É uma equipe, né? Sendo bem simplório na resposta, mas uma equipe toda é montada para poder estudar, ver e vão analisando. E se vocês pegarem isso aqui, é algo assim, pensa assim, gente, que povo inteligente. Pensaram. Antes de 1917, cada um fazia o que queria. Não fazia o que queria, mas só que não tinha uma normativa assim, digamos que A tradição, né? Era a tradição. não universal, não só a tradição, mas não tinha uma normativa assim tão compilada, bem compilada como essa. Eram muitos motos próprios,
coisas, documentos muito espalhados, sabe? Não se tinha. Isso aí, por exemplo, tanto faz você estar aqui nesse seminário como em outra cidade lá, você não, é a mesma coisa. A mesma coisa. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Na Espanha, enfim, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, meus queridos, aí nós temos o Código de Direito Canônico, que normatiza das normas, das leis para a gente, o modo de proceder na Igreja Latina. Ele regula a nossa vida. E eu acho que não posso mais dizer nada porque o sino já vai bater. O Lucas, Pois é. ele começou em 1917, ele tem noção em 83? Não, o primeiro foi composto em 1917, o primeiro livro. Não. No início aqui mesmo já vem falando que esse novo código, ele faz com que o código de 17 caia em 18. Mas tem uma forma do código de 17 ainda ser usado. Lucas, eu casei antes de 1983, eu quero a nulidade. Aí você é julgado, o seu casamento é julgado, não em cima desse código, porque você casou não em cima dessa legislação, mas você casou no Código de 1983, tal como é para uma redução ao Estado laical, enfim, para tanto uso. Foi antes de 1983, é com o Código Velho. Eu estou fora de qualquer situação. Nasci em 86. Perfeito, gente? Deu para entender? Então nos encontramos, eu acho que semana que vem. O católico que comum, Espera aí, gente, só um instantinho. com ausência de confissão do pecado, não tem ausência da cometendo tão grande. Vamos deixar para a próxima aula. Senão vai ser longo. A gente depois conversa sobre isso. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, sede da sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até semana que vem, se possível, leiam essa aula 1, tá bom? Tendo dúvidas, façam alguma pesquisa no Google, tragam pra gente discutir em sala, que eu fico muito agradecido. Tá joia? Muito obrigado, Deus abençoe.